Olá, bem-vindos ao canal Histórias Bíblicas. Eu sou Radassa Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pecado de Acã. Mas eu quero te convidar, se tu ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no canal Histórias Bíblicas. Toda semana, todos os dias, vídeo novo, muitos vídeos novos aqui no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. A história de Acã, ela foi narrada no capítulo 7 do livro de Josué e é um relato bíblico sobre desobediência, pecado oculto e consequências comunitárias. Após a grande vitória em Jericó, Israel sofre uma derrota inesperada na pequena cidade de Ai, revelando que a verdadeira força não residia no número de soldados, mas na obediência a Deus. O pecado que parece inofensivo, que é o pecado da cobiça, ele traz consequências seríssimas. Após Deus ordenar que tudo em Jericó fosse destruído ou dedicado ao tesouro do Senhor, um homem chamado Acã, da tribo de Judá, viu uma bela capa babilônica, 200 moedas de prata e uma barra de ouro de 50 siclos. Ele cobiçou, pegou e escondeu esses objetos debaixo da sua tenda. Pois a cobiça, raramente ela começa grande. Ela começa no olhar e no desejo de se apropriar do que pertence a Deus ou ao próximo, racionalizando que ninguém vai notar. O pecado individual sempre afeta o coletivo, pois ao atacar Ai, Israel sofre uma derrota humilhante, resultando a morte de 36 soldados. Josué lamenta e, sem entender a causa da falha, Deus revela a Josué: Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. O pecado de um único homem comprometeu a segurança e a vitória de toda a nação. Ninguém peca sozinho. Nossas escolhas ocultas têm um efeito cascata que afeta a nossa família, afeta a igreja e até mesmo a comunidade em todo, enfraquecendo o corpo coletivo, o corpo de Cristo. A ilusão do esconder, de ocultar. Acã enterrou o tesouro na sua tenda, pensando que o segredo estava seguro. No entanto, nada escapa dos olhos de Deus. Josué, orientado pelo Senhor, realiza um sorteio divino que estreita a culpa, primeiro por tribo, depois clã, família e finalmente Acã. Os pecados escondidos sempre encontram seus autores. Seus pecados vos acharão. O esforço para esconder o erro gera medo e afasta a presença de Deus. Então existe a necessidade de confissão e de confronto. E quando confrontado com mansidão, Acã confessa: pequei contra o Senhor, cobicei, tomei e escondi. A confissão, porém, veio tarde demais para evitar a consequência, pois a confissão sincera sempre será necessária, mas a história de Acã serve como um alerta severo sobre a seriedade da desobediência. O alto preço foi pago, o vale de Acor. Acã, sua família e seus bens foram levados ao vale de Acor, onde eles foram apedrejados e queimados. Aquele lugar se tornou um memorial, um amontoado de pedras da severidade de Deus contra a quebra da aliança. A verdade é que a desobediência consciente a Deus traz consequências destrutivas. A capa e o ouro que Acã desejava
tornaram-se a causa da sua ruína. Resumindo tudo isso, podemos entender que o pecado deve ser eliminado, pois para restaurar a comunhão com Deus e a vitória, o pecado deve ser exposto e removido. A capa de Babilônia representa as tentações do mundo que nós desejamos muitas das vezes manter, mesmo sabendo que são consagradas a Deus, ou seja, proibidas para o uso pessoal. A esperança na restauração. Na Bíblia, o Vale de Acor, o Vale do Transtorno, é mencionada pelo profeta Oséias como um lugar de esperança, indicando que, após o julgamento do pecado, Deus restaura o seu povo. A verdade é que precisamos aprender a não desejar aquilo que não nos pertence, aquilo que é do próximo ou aquilo que é do Senhor, pois o pecado, muitas das vezes, ele sempre vai parecer inofensivo, mas as consequências realmente são devastadoras. Para a família de Acã, infelizmente, o pecado dele teve uma consequência que pôs fim em toda a sua trajetória, um fim na sua família. Todos morreram porque pecaram e demoraram a confessar. Errar, muitas das vezes erramos. Pecar, muitas das vezes pecamos, porém a confissão para receber o perdão, ela pode mudar a nossa história e nos dar um novo rumo. O pecado que muitas das vezes cometemos atinge muitas outras pessoas. Então vale a pena confessar o nosso pecado, pois Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Vale de Acor, conhecido como um lugar de esperança, um lugar onde Deus julgou os pecados de Acã, onde Deus colocou um ponto final na dor de toda uma nação por conta do alto preço, por conta da desobediência de alguns soldados. Que nós possamos aprender com a história de Acã e não abrir mão dos valores e princípios divinos. Até o próximo vídeo.